foi por você. Nós vamos ler hoje uma passagem que se encontra no livro de Salmos. Salmo de número 8, diz assim: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Meus irmãos, o salmista, ele olhou para a imensidão da criação de Deus. Ele olhou para o céu, ele olhou para a lua, para as estrelas, e ele começou a se questionar: quem sou eu, mero mortal, um homem tão pequeno? E talvez muitos podemos pensar dessa mesma forma, achando que o Senhor está muito ocupado, ou tem muitas coisas para fazer, ou não se importa com cada um de nós. Mas o salmista, ele ficou impressionado, porque esse Deus, ele lembrava do homem e ele visitava o homem. E você pode se pensar: mas quando que o Senhor se lembrou de mim? Quando que o Senhor me visitou? E eu tenho a resposta para a sua vida. O Senhor se lembra de nós todos os dias. Embora a gente não se atente para isso, o Senhor, ele tem um mistério para cada um de nós. Quando ele criou todas as coisas, foi somente no 6º dia, ao criar o homem, que ele disse: eis que era tudo muito bom. A criação de Deus, a humanidade é a coroa dela. Jesus, falando sobre a criação e falando do cuidado de Deus com a criação, ele disse assim: vós não tendes muito mais valor do que todas essas coisas? Então, meus irmãos, o Senhor a todo momento está prestes, preparado para visitar o nosso coração e para se lembrar de nós. O problema é o oposto. Nós temos lembrado do nosso Criador, nós temos atentado para aquele que nos amou e se entregou por nós. E quando foi que o Senhor nos visitou? Bem, nós temos 2 tipos de visita do Senhor. O primeiro, que já estava preparado desde a fundação do mundo, quando Deus iria visitar o seu povo, enviando o seu Filho amado para morrer na cruz no nosso lugar. Isso foi profetizado já aqui 3.000 anos antes de nós, e aconteceu há 2.000 anos atrás, quando Jesus veio a esse mundo. E ele visitou a cada um de nós. E a gente vê em Jesus que muitas vezes ele tratava de maneira pontual. Ele iria a uma cidade só para cuidar de uma pessoa específica. Às vezes a Bíblia nem narra o nome dessa pessoa, porque para a sociedade, talvez aquela pessoa não tinha valor, não tinha importância. Assim, talvez muitos possamos nos sentir assim: o Senhor tem muitas coisas para fazer, o Senhor está muito ocupado. Não, o Senhor não está ocupado para olhar e para se lembrar de cada um de nós. E quando o Senhor nos visita, ele visita para fazer algo, para transformar nossas vidas. Eu costumo brincar que quando Jesus veio ao mundo, o que aconteceu? Tornou o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Quando o homem encontra Jesus, existe o velho homem antes de Cristo e uma nova criatura formada depois de Cristo. E quando o Senhor visita nossas vidas, meus irmãos, assim como ele visitou há 2.000 anos atrás, há uma transformação a ser feita. Uma transformação no nosso coração, uma transformação em todo o nosso ser. Talvez, eu não sei o que cada um está passando, pode estar passando por uma tristeza, uma luta, uma adversidade, mas lembre, o Senhor está pronto para visitar a sua vida. Está pronto para se lembrar da sua situação. Jesus, ele veio a esse mundo, ele morreu. Não foi só por mim ou por quem aceitou Jesus, não. Foi por todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E talvez você possa se questionar: mas eu que fiz tanta coisa errada, eu que fui de um lado para o outro, é você. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor nos amou ainda quando éramos inimigos de Deus. Nós buscávamos todas as coisas contra o Senhor, nós fazíamos aquilo que não era agradável a Deus. E tudo isso, meus irmãos, tem um peso. Talvez você possa pensar: não, mas eu não tenho nada a pagar. Não. Se eu cometer um crime contra a minha nação, ainda que eu não conheça a lei dessa nação, eu serei penalizado por isso. E assim também na obra criadora de Deus, aquele ser que se volta contra o Senhor, há um juízo sobre ele. Mas eu venho te trazer umas boas novas. Um dia Jesus, na cruz, ele tomou um cálice. O cálice que continha dentro dele toda a ira do Senhor para nossas vidas. E ele bebeu. E quando nós tomamos esse cálice, olhando para dentro dele, não há mais a ira, mas nós erguemos ele, que é o cálice da salvação do Senhor. E quando nós erguemos e nos tomamos desse cálice, nós agora usufruímos da vida eterna. E a palavra de Deus fala: perto
está o Senhor. O Senhor está perto. Você onde estiver, basta orar ao Senhor, dobrar os seus joelhos, porque Deus pode se fazer bem presente na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor.